Eu sou Giovana Moser Eu sou Priscila Otti. e esse é o RH Mastercast, o webcast da Agora. Com a ajuda de grandes profissionais do mercado, vamos te mostrar na prática que o RH pode sim ser estratégico e que a tecnologia tem tudo a ver com isso. E nesse primeiro episódio, nós vamos entender como escalar a gestão de pessoas. Estamos começando o RH Mastercast, o webcast da Agora, primeiríssimo episódio da primeira temporada, então estamos estreando aqui. Eu tô um pouco nervosa, Pri, não sei se você tá também, mas Natural. estamos aqui no Cubo Itaú, um ambiente que respira tecnologia, então nenhum lugar melhor para a gente receber os nossos convidados e falar sobre gestão de pessoas, liderança, tecnologia e muito mais. Bom, eu tive que resumir aqui a biografia do nosso convidado de hoje, nosso primeiro convidado, para sobrar tempo para nossa conversa, mas vamos lá. Ele é formado em Direito, com MBA em Gestão e Planejamento Tributário, tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos e administração de pessoas de multinacionais e consultorias internacionais. Atuou em diversos projetos de automatização e otimização de processos, implementação de sistemas, apuração de créditos, auditorias em folha de pagamento e já participou de mais de 200 processos de M&A. Que loucura! Desde muito novo, ele já ajudava os pais em uma pequena confecção, o que foi fundamental para aprender desde cedo os desafios do empreendedorismo. Teve que aprender todo o processo, inclusive a costurar. Ele entrou no RH de uma empresa de 5.000 colaboradores em 2021 e viu ela crescer para 24.000 pessoas em apenas 3 anos. Ele entende tudo de dados, foi um dos 3 premiados da primeira edição do nosso Master Moment na categoria de engajamento pelo case de sucesso na descentralização da gestão de pessoas. Ele é o Rogério Bandeira, mais conhecido como Dodô, Head of Payroll and Benefits do Mercado Livre. Seja muito bem-vindo, Rogério, um prazer ter aqui Obrigado. com você aqui conosco. Obrigado, Gi, obrigado, Pri, pelo convite. Estou super feliz com esse convite do Ágora. Acho que é um momento único para que a gente possa divulgar cada dia mais o empreendedorismo, divulgar os desafios que a gente enfrenta dentro do RH e contar um pouco da história, contar um pouco da trajetória e compartilhar. Acho que, para mim, eu sou entusiasta de conhecer pessoas, de compartilhar experiências. A gente sempre tem aprendido muito mais do que passado. Então, agradeço o momento, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse tempo aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Dodô. E assim, quando a gente conversou um pouquinho, né? A ideia sempre foi, desde o início, nessa construção com Agora, trazer um programa, um canal, uma forma, um lugar onde as pessoas pudessem buscar informações, trazer temas que pudessem ser aplicados na prática. E nada melhor do que tudo que você já fez dentro do Mercado Livre ao longo da sua carreira para poder contribuir. Obrigada mesmo, de coração, estar aqui com a gente. Fala um pouquinho sobre esse panorama do Mercado Livre, de 5.000 para 24.000, querendo atingir 100.000. Quais são esses marcos? Qual que é essa história toda por trás disso tudo, né? Como é que vocês estão levando essa discussão, levando isso para todo o time? Como é que o time vislumbra esse crescimento? Conta um pouquinho pra gente. Ah, legal. Acho que vem desde algum tempo, né? Até quando eu cheguei no Mercado Livre, um pouco da introdução da Gi, tínhamos 5.000 pessoas. Eu tinha um time, por exemplo, na época de 8 pessoas. Hoje somos 24 e um time de Uau. mais de 40 pessoas já que trabalha comigo, que está presente no dia a dia para que as coisas aconteçam. Acho que a pandemia nos ajudou muito a impulsionar o crescimento. Acho que foi um divisor de águas ali para Sem todos dúvida. os e-commerces, onde naquele momento difícil, onde a gente não sabia o que ia acontecer, as pessoas tinham muitas dúvidas. A única certeza que a gente tinha é que a gente precisava de produtos, alimentos e uma série de produtos que precisava chegar de alguma forma, e o Mercado Livre estava ali para ajudar, assim também como as outras empresas de e-commerce pelo mundo afora. Então, teve um grande crescimento, mas isso já tinha sido projetado, já um crescimento já do Mercado Livre. Então, a pandemia veio ainda mais para impulsionar tudo isso. Então, eu lembro muito bem quando eu cheguei, a gente tinha 5.000 colaboradores. Eu cheguei a prestar consultorias ao Mercado Livre algum tempo anterior. Cheguei a viver um momento de 1.800, 2.000, implementação de rede social, ainda lá atrás.
E quando eu cheguei no Mercado Livre, eu falei: "Ah, eu vou tirar de letra, conheço o Mercado Livre já há tempo já e tudo mais". E aí descobri que não conhecia o Mercado Livre. A gente se engana, né. Muito, 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 muito. Eu falei: "Eu vou tirar de letra, o Mercado Livre é super tranquilo". E não foi assim. E aí, de fato, todo esse crescimento gera uma série de desafios para a gente, para a liderança, para todo o ecossistema do Mercado Livre. Quando a gente diz um crescimento aí de 5 para 24, muito dele está impulsionado para a área de envios, né, onde a gente tem uma grande massa dos nossos colaboradores eh, a- operando e fazendo com que as coisas aconteçam para que os pacotes cheguem na casa das pessoas. E acho que junto com esse crescimento vem uma mudança, de mindset, porque a gente era uma empresa de basicamente tecnologia, é uma empresa de e-commerce, e a gente se vê se transformando numa empresa também com ações e posições de logística também dentro de todo esse ecossistema. Então, não só o crescimento, mas também como que a gente cresce em diferentes frentes, em Sim. diferentes segmentos. Pois é, como que vocês estão divididos hoje, né, nesse ecossistema? Começou como e-commerce, marketplace, hoje tem logística. Como que organiza tudo isso? De fato, acho que tudo isso é o que impulsiona o Mercado Livre. A gente é uma plataforma, a gente é um e-commerce, a gente tem um mercado pago também que nos ajuda a impulsionar as nossas vendas. A gente tem todo o ecossistema de envios que ajuda a impulsionar. Então, é um grande ecossistema. Um depende, do outro para que funcione bem. Então, quando a gente as pessoas estão comprando na plataforma, já está conectada diretamente com o mercado envios, que está sabendo quando que vai receber esse pedido, para quando vai entregar esse pedido. Se a pessoa quiser utilizar o mercado pago para efetuar o pagamento, ela pode utilizar. É como a gente costuma dizer, a gente quer que as pessoas tenham acesso as informações, tenham acesso a talvez mundos que ainda não tinham sido descobertos. Então, a gente talvez fica mal acostumado de viver em grandes metrópoles de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, mas quando a gente vai para outros lugares do nosso país, a gente vê que existe uma grande dificuldade para os produtos chegarem, para as informações chegarem por muitas vezes. Então, a gente fala muito de como que o empreendedorismo faz com que a gente rompa barreiras, É. democratizando a comercialização em todo o Brasil. Isso é bom não só para as pessoas que consomem, mas também traz todo um ecossistema também de sellers, né? De quantas as pessoas também se desenvolvem e crescem e são ali protagonistas dos seus comércios em impulsioná-los dentro da plataforma do Mercado Livre. Então isso é muito gratificante ver histórias lindas que a gente escuta e participa de pessoas que desenvolveram ali um protagonismo tinha um pequeno empreendimento e foi investindo e foi vendendo na Isso é plataforma. muito legal. E quando você vê, ela já criou um patamar, ela é o arrimo da família, ela sustenta a sua família, ela consegue prover coisas que até então não havia a possibilidade de prover. Então, eh, e acho que foi crucial também no momento da pandemia, onde muitas incertezas existiam e ali as pessoas começaram também a se apegar e desenvolver uma parte empreendedora dentro das suas carreiras. Foi muito gratificante. Como consumidor, eu vejo que, para mim, a parte de logística foi um grande divisor de águas para Mercado Livre, né? Eu acho que o fato de a gente conseguir comprar, receber muitas vezes no mesmo dia, deve ter impulsionado muito o crescimento de vocês também, Sim, né? sim, isso impulsiona demais a entrega. A gente quer oferecer sempre a melhor experiência para os nossos compradores. Então, essa é a máxima nossa. A gente sempre tem que entregar a promessa que a gente deu. Tem até uma história engraçada, eu não estava presente, mas nos contam. eh, Como é a questão que eu falei de mudança de mindset, né? E o Mercado Livre é muito dinâmico em mudar aquilo que a gente fala. Então, a gente geralmente costuma dizer que nada está escrito em pedra. Há alguns anos atrás, o Marcos Galperin, que é o fundador do Mercado Livre, não me recordo se numa entrevista, numa reunião com bastante liderança, disse que não, o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia e que nunca iríamos pegar em caixas. Eu acho que ele se enganou. Que bom que ele se enganou, né. E aí ele conta hoje essa história de uma forma engraçada, porque as coisas mudam. Então, É. hoje, de fato, o que faz impulsionar muito a plataforma é a gente ter uma entrega rápida, a gente ter uma promessa, a gente ter a preocupação de aquilo que estava acordado com a pessoa ser cumprido. Então, isso faz com que impulsione a plataforma, impulsione o mercado pago, impulsione todas as linhas de serviço que a gente tem dentro desse ecossistema que é o Mercado Livre. E acho que mostra muito do que é a cultura do Mercado Livre também. Nada está escrito sobre pedra. Acho que a gente, a todo momento, está revendo o plano, a todo momento a gente está
pensando um pouco fora da caixa, estamos buscando novas soluções, estamos trabalhando para fazer melhor cada dia mais aquilo que a gente se propõe a fazer. Aproveitando que você falou de toda hora a gente tá olhando o plano, toda hora a gente tá imagino que a estratégia permeia, obviamente, toda essa dinâmica, né, e como é que a área de gestão de pessoas, né, se organizou para isso, mas muito mais do que só a área de gestão de pessoas, né, a tua área para atender essa galera toda de quase 24.000 pessoas, como é que vocês se organizaram para esse crescimento nesse período? Legal. Acho que planejamento é fundamental. Planejamento é fundamental a largo prazo, a médio prazo e curto prazo, né? Então, hoje, olhando nos próximos anos, a gente já tem um direcionamento que a gente chega em toda a América Latina, na faixa de 78 mil pessoas, para o próximo ano 100 mil e para 2026 em 130. Então, a gente já tem os drivers da onde a gente está apontando e para onde a gente vai chegar. Então, a gente começa a estruturar desde agora como que a gente faz esse crescimento, impulsiona. É claro que não só com pessoas a gente consegue crescer, a gente precisa de muita tecnologia, a gente precisa muito de rever processos, e mais do que nunca é olhar para o que a gente está fazendo e se perguntar: eu preciso fazer isso mesmo? É necessário fazer? É necessário continuar a fazer o que a gente está fazendo? Então, a gente tem um lema que foi muito dos últimos anos, o Subtracted to Impact, para olhar o que que a gente faz e faz sentido a gente continuar fazendo? Será que isso não era uma É. necessidade quando éramos uma empresa de 1.200 pessoas, que era muito mais voltada para o e-commerce e IT? A gente continua fazendo isso? Qual a relevância dessa informação hoje para o negócio? Será que as informações não são outras necessidades que a gente tem? Olhar para esses processos e perguntar os de verdade os porquês, né, por que eles existem e como eles podem ser feitos, né, Dodô, que eu acho que facilita muito a tua rotina ali, de todo o teu time, de poder levar a informação e resolver os problemas também, porque os Sim, problemas eles sim. estão ali o tempo todo É um acontecendo, pacote, né, é um né? Vem junto. pacote, exatamente. Não, quando a gente olha para os processos, a gente sempre tem alguma coisa a melhorar. E quando eu digo de colocar tecnologia, não é, de novo, desenvolver um novo chat GPT, é É, ajustar um processo, é é. melhorar uma planilha, é cortar alguma parte do processo onde talvez não faça mais sentido, ou consolidar num fornecedor, ou descentralizar de um fornecedor. Acho que são essas melhorias que muitas vezes impulsionam esse crescimento. Me recordo que quando a gente estava nesse começo de 2021, no meio da pandemia, a gente fez algumas operações de takeovers e a gente chegou a contratar 3.000 pessoas num dia. Então, como que a gente contrata 3.000 pessoas que algum tempo atrás a gente era 5.000 pessoas, né? Como que a gente É. consegue impulsionar isso de uma forma tão rápida? Não dá para usar os processos que eram utilizados quando a gente contratava 100 pessoas, 200 pessoas. A gente tem que ter processos diferentes, a gente tem que ter tecnologia ao nosso lado, trabalhando conosco, e ter parceiros também que entendam a necessidade no Mercado Livre e estejam dispostos a crescer junto conosco. Muitas vezes a gente se vê. Claro, a gente tem uma grande força de trabalho interna, né, dos nossos colaboradores, mas muitas vezes a gente precisa de um algo a mais dos nossos fornecedores, para que estejam aptos a entender a velocidade e o dinamismo do Mercado Livre e também cresça junto conosco. A gente, como revê o plano a cada 3 meses, vamos assim dizer, ou sempre tem uma novidade, ou surge algo diferente, a gente está sempre impulsionando e desafiando os nossos fornecedores a estarem conosco, a pensar junto conosco, como que a gente melhora os processos, como que a gente facilita a vida e a experiência dos nossos colaboradores diante de todo esse crescimento. Acho que o crescimento traz vários desafios, é o que você disse, né? Também traz vários issues durante a condução e a gente tem que estar sempre apto ali a apresentar a melhor solução, estar sempre apto a trabalhar em conjunto, seja com os nossos colaboradores ou com os nossos parceiros, para desenvolver e trazer a melhor solução para todos. Legal. Dodô, e falando em parceria, eu acho que é muito legal você trazer isso, porque eu, falando agora como fornecedora e parceira, vejo que é uma via de mão dupla, né? Sim, A gente vem se ajudando ao longo do tempo. Nós fornecendo para vocês a melhor alternativa aí para atender a necessidade do negócio e vocês também contribuindo para que a gente evoluísse nossos produtos para atender também outros clientes. Então, eu acho que essa troca sempre foi muito bacana, da Agora com o Mercado Livre.
Você falou um pouquinho de processos e tecnologia. Esses você acredita que são os pilares principais para escalar a operação ou você diria que tem outros pilares que contribuem para isso? Eu acho que, claro, tecnologia, processos, mais pessoas, acho que são super importantes. Então, você manter um time engajado, você manter um time bom, um time que esteja alinhado com a cultura da sua empresa, um time que esteja alinhado com os princípios que você zela, que você preza, é essencial. A gente pode ter o melhor sistema do mundo, a gente pode ter o melhor processo do mundo, Concordo. mas precisamos de pessoas, pessoas que estejam capacitadas, pessoas que estejam dispostas a trabalhar, a dar o seu máximo. A gente costuma dizer que a gente dá o máximo e se diverte, está dentro dos nossos princípios culturais, no dia a dia para que as coisas aconteçam. De nada vai adiantar termos o melhor sistema do mundo se as pessoas não tiverem comprado com o propósito da empresa, não tiverem junto com a sua liderança, junto com a empresa, impulsionando todo esse crescimento. A gente costuma dizer que grande parte do nosso crescimento se fez da contratação de pessoas com diferentes culturas. A gente não conseguiria formar pessoas organicamente numa escala de 5 para 24 em 3 anos. Então, a gente teve a contratação de diversas pessoas de diversos segmentos. Então, veio da indústria, veio da tecnologia, veio de prestadores de serviço. E como que a gente extrai o melhor disso para a companhia? São culturas diferentes, são experiências diferentes, e isso é a diversidade. A gente adora isso, é trabalhar com diferentes perspectivas, e a gente adora se desafiar e questionar, mas por que é feito isso? Por que é feito assim? Eh, Se não fosse essa diversidade de conhecimento, e não só a diversidade que a gente está acostumado a entender e trabalhar também, é um tema muito forte dentro do Mercado Livre, mas a diversidade de conhecimentos para que a gente fizesse o melhor, um apanhado do melhor de cada um, a gente não impulsionaria esse crescimento. Então, É. os profissionais são super qualificados, são profissionais que vêm do mercado com uma grande bagagem. Eu costumo dizer até dentro do time, independente da sua posição, você tem um lugar de fala, um lugar de levantar sua mão e falar que, olha, eu já tive uma experiência, ou por mais que não tivesse uma experiência, mas talvez se fizéssemos isso diferente assim, seria legal. Vamos testar, vamos ver como que acontece. E se funcionar, tá tudo bem. Então, todos têm um lugar de fala, de se expressar e colocar suas ideias ali para que a gente possa sempre impulsionar os nossos processos. Independente. Ah, mas já faz 5 anos que fazemos isso. Acho que é o melhor momento de questionar. Então, tem muito tempo que está parado isso. Não faz sentido a gente estar fazendo isso há 5 anos. Então, vamos ver Sim. de uma outra perspectiva para a gente mudar. E com certeza um ambiente mais diverso, ele proporciona mais Muito. criatividade, mais inovação, né. Mas como que faz na prática para manter essa cultura organizacional? Porque, né, são pessoas em diferentes partes do país, com diferentes níveis de maturidade, diferentes gerações. Como que faz na prática? Legal. Acho que é super importante a gente ter rituais, tá? Falando do meu time e de todas as pessoas que estão ali trabalhando conosco. Acho que a gente manter rituais. A gente tem que manter rituais de ter os nossos one-on-ones, conversas de feedback, alinhamentos sobre o caminho que estamos seguindo pro ano. A gente comemora as conquistas que a gente tem, por menor que sejam as conquistas, a gente comemora. Ontem mesmo fizemos um call onde a gente conseguiu aumentar em 33% as datas de admissão do Mercado Livre. Então, uma baita vitória. Como que a gente fez isso, cara? Depois de 3 anos trabalhando sobre isso Que bom, e né, pela quantidade caminhando. de pessoas que estão entrando Exato, também eu até agora, brinquei processo na reunião de assertivo. dizer, acho que foi o primeiro pedido que eu cheguei, sentei na cadeira e falou: Rogério, como que a gente coloca mais datas de admissão? Então a Que gente tinha um legal. processo com 2 datas, conseguimos ao longo do tempo passar para 3, agora a gente está com 5 datas de admissão, a depender do mês. Então, pequenas vitórias que talvez para algumas empresas não sejam tão relevantes isso, mas para a gente tem uma relevância gigantesca. Isso ajuda muito a gente a operacionalizar, a ser mais flexível com a liderança e assim impulsionar as nossas necessidades. Então, eh, manter a cultura do negócio, manter a cultura viva, isso depende de cada um. Acho que não está só na minha agenda de líder, está na agenda de todos, sem exceção, de manter sempre essa cultura. Então, é uma coisa que a gente zela muito dentro do Mercado Livre, e a gente relembra a cada momento os princípios culturais dentro do Mercado Livre para que não sejam esquecidos. E eu acho que o melhor de tudo
E aí falando um pouco de como que eu vejo e como que eu mantenho isso, eu tento sempre dar como exemplo. Acho que a liderança tem que ser o exemplo, do dia a dia de viver essas culturas. De nada adianta eu dizer coisas e não viver isso e não fazer isso. É muito fácil eu de dentro da minha casa, no meu ar-condicionado, dizer: "Ó, pessoal, vamos voltar lá para o escritório". Mas você vai: "Não, eu não vou", mas vocês venham para o Uhum. escritório. Não faz sentido. Então, eh, eu costumo dizer muito de como que a gente, dá o direcionamento aos nossos colaboradores, né, ao nosso time, mas também se serve de como exemplo, né, porque se você não é o exemplo vivo daquilo que você está falando, dificilmente as pessoas vão entender e dificilmente as pessoas vão disseminar essa cultura. Então, esse eu acho Fala que é um caminho que eu sigo e tem dado certo. falando um pouquinho, assim, olhando ouvindo você falar, né, e entendendo um pouco esse cenário do Mercado Livre, das pessoas que estão ali contigo na rotina, no dia a dia, né, com todos os outros clientes, nós clientes, né, aliás, eu fui super cliente esse último ano do Mercado Livre, a gente falou Que um bom. pouquinho sobre isso, né. Eh, como que você consegue, assim, como é que você para e você avalia se a sua estrutura tá coerente ou não tá, se as suas entregas, obviamente, os dados Uhum. permeiam todo esse Isso é muito caminho. importante. Como é que você trabalha com eles na tua rotina do dia a dia? Como é que eles direcionam novas ações, novos processos, novas revisões de processos ou novas tecnologias? Como é que você trabalha com eles aí na tua rotina? Legal. Acho que sem dados a gente não consegue mover nenhuma agenda, né? Então a gente mede tudo, tudo que a gente puder medir, tudo que é feito a gente tenta medir, não para cobrar de maior eficiência, que a pessoa, você está fazendo 10, você precisa fazer 11, mas não, a gente quer medir o que cada um está fazendo, como está fazendo e qual o resultado que está tendo. A gente tem algumas métricas, alguns KPIs super eh, difíceis de serem cumpridos. Tem por Quais exemplo, a são os gente principais aí? falando do meu ecossistema e dos meus subprocessos lá, a gente tem a meta de erro de folha de 99,8 de acerto. A gente pode eventualmente errar 0,2. 002, uau! E quando eu digo errar, não é errar de fazer o pagamento errado, é Pequenos eventualmente desvios. desvios ou liquidar coisas que a gente recebeu e não estava correto. Vou pegar o exemplo do ponto. Algum gestor deixou de perdão, deixou de fazer a revisão do ponto do seu colaborador. Então chegou para a gente uma informação de X. A gente liquidou com X. Perfeito. Então o meu trabalho estava correto em liquidar com X. Só que no mês subsequente a gente descobriu que não, o líder não revisou o ponto do colaborador e na verdade era 2x. Isso considera como um erro para mim as métricas. Por quê? Eu tenho que estar impulsionando os líderes a revisarem os seus pontos, tá, dos seus colaboradores para que não chegue esse tipo de desvio na minha folha de pagamento. Então, não é um erro no final, é um erro peronomútil, vamos assim dizer. Aham. E é o É, desafio, né, nessa jornada desse gestor também, como é que sim, sim, você otimiza isso. E você tem que levar esses dados para ele também, né, falar: "Cara, me exatamente. ajuda aqui a É, cumprir", porque você também tem ali dentro do teu time todas as suas necessidades. A legislação brasileira não colabora, não não, facilita muito a não, nossa de jeito vida, nenhum. né, então esse gestor ele também tem que estar muito vinculado ali com você, muito parceiro mesmo. Uhum. Como é que você acaba apresentando esses dados para eles, fala pedindo ajuda, para que ele entenda a importância, obviamente, dele estar olhando para a operação dele, Uhum. mas ele também está olhando para esse processo que é importante para a corporação. Acho que assim, a comunicação tem que ser muito clara e muito direta com toda a liderança. Então, hoje eu tenho um time espalhado pelo Brasil inteiro e, e reuniões e frentes próximas de cada liderança, trazendo esses dados, trazendo essas informações. E mais do que os dados e informações também, acho que é super importante esclarecer para eles o quanto isso impacta na vida dos nossos colaboradores, porque ninguém quer receber algo que está errado no final É, do dia. Acho que o impacto, você pode ter o melhor time, você pode ter o melhor engajamento, as pessoas estarem tudo comprado com você, mas no final das contas você errou o pagamento, por menor que seja, era para pagar 10, eu paguei 9. A experiência do colaborador está super impactada, ele não quer isso, e por mais que façamos todo tipo de controle, dinamismo e conexão, acho que levar a importância do líder nesse papel fundamental dele também de aprovar ponto ou qualquer outra atribuição, cuidar da segurança das pessoas, cuidar do engajamento, isso é papel dele, é papel do líder, é papel da liderança, independente do seu nível, estar próximo do seu time. A gente
costuma dizer também que todo mundo tem que ter um protagonismo muito grande no Mercado Livre. O Mercado Livre não é um lugar onde as pessoas chegam e vão passar por um onboard, talvez de 30 dias, aprendendo todos os sistemas. A gente fala muito do autosserviço. As informações estão lá, você pode buscar, consumir as informações a qualquer momento. Se você tiver dúvida, é claro, busque a pessoa referente, a pessoa que está mais próxima de você, colegas, mas o autosserviço é essencial. Não dá como a gente escalar de 5 para 24 e ter que dar treinamento para todo E mundo. é. Então, essa liderança muito próxima é super importante para isso. A gente tem todos os nossos papéis de onboard para todos os colaboradores que chegam e tudo mais, só que é muita informação e a gente sabe que isso não vai acontecendo ao longo do dia. As pessoas não vão absorver 100% daquilo que está passando no momento do onboard. Então, muito vai sendo aprendido ao longo da trajetória deles. Então, a gente tem, claro, uma série de mecanismos que facilitam. A gente tem lá uma ferramenta que a gente costuma chamar de People Chat, que é onde você pode fazer, através do nosso sistema, fazer um pedido, você pode fazer uma consulta, e aí tem um SLA de resposta a depender do tipo de consulta, de até 24 horas. Tem coisas que são autosserviço. Preciso resetar uma senha. Na hora que você vai fazendo todo o mapa, ele já traz como que você reseta a sua senha e ele faz aquele autosserviço. Então, é super importante não só o papel da liderança, cascatear essas informações, mas também impulsionar os colaboradores e dizer, olha, muitas das informações que você está me pedindo já existem, tem um lugar, tem um portal, você pode fazer esse autoconsumo das informações, até para que elas se desenvolvam, não esperem que o seu líder seja responsável por 200% das coisas que você tem que fazer, e sim como que a gente cascateia essas responsabilidades dentro do time como um todo. E O como auto esse novo líder, desculpa, fala. como esse novo, eu fiquei curiosa agora, como esse novo líder, um novo líder que tá chegando, assumindo uma cadeira, ou alguém que tá chegando de fora, né? Como é que ele tem acesso a essas informações, até para ele poder orientar esse time, né? Uhum. E é um time que daqui a pouco vai estar crescendo, vai Não, estar vai estar maior crescendo, vai estar ainda. com Então, ele. como é que funciona isso? A gente tenta da forma mais transparente possível, trazer essas informações para ele e contar os desafios, acho que desde o momento da entrevista com ele, dizer, olha, como que é a cultura do Mercado Livre, como que é os desafios que você vai encontrar. Então, acho que a pessoa que chega, um novo líder que chega no mercado, acho que ele já chega um pouco já sabendo dos desafios que ele vai ter. Isso ajuda bastante na condução. E acho que ele conta sempre com uma rede de apoio muito grande, todas as lideranças pares que estão ali, ou lideranças acima, de conexão para aprender o que for necessário. Mas grande parte, a gente costuma talvez dizer, talvez mais de 70%, a pessoa vai fazer o autosserviço, ela vai aprender como lidar Na com... raça, como todo mundo. Boa, acho que essa é a Muito. melhor definição, na raça como todo mundo, porque é bem da cultura do Mercado Livre, de se É. desafiar, de buscar. Estava até comentando um pouco antes com a Gi, a gente fala muito do 90-10. 90% das decisões você toma, só 10 você escala. Então, a pessoa tem que ter ali a sua responsabilidade, seu caminho e tomar suas decisões. Decisões simples, decisões corriqueiras ou até um pouco mais complexas, a depender da senioridade das pessoas. E a pessoa se sente mais autônoma com isso também, né? Acho que aí o Exato, esse é um ponto desenvolvimento crucial. dela com o negócio e com o próprio propósito da empresa que a gente estava falando um pouquinho também muda, né? Ele Exato, aumenta significativamente, né? exato, É, exato. Acho... Gi, eu te você cortei. Não. Não, o que o Dodô puxou aí para o lado da tecnologia e trazendo a questão do autosserviço, eu acho que ele é fundamental nesse processo de escalada, né? Você conseguir descentralizar, a operação de RH, então ter o gestor como um ponto de apoio. Isso gera, responsabilização e gera transparência também para o colaborador, né, ele poder ter acesso ali Sim. em tempo real às suas informações, poder ter autonomia para fazer uma solicitação, um pedido de férias, por exemplo, né, não Uhum. ter que enviar um e-mail para o RH para falar: "Ah, tem férias para tirar". Então, tudo que a gente consegue descentralizar, eu acho que ajuda a desonerar o RH e, consequentemente, melhorar essa eficiência operacional, né. Então, queria saber que outras tecnologias vocês usam ou quais as principais, que vocês investiram e que geraram melhores resultados para vocês nessa questão da eficiência? Legal. Acho que logo no começo, quando a gente viu do planejamento e o crescimento que a gente ia ter, a gente investiu muito grande numa plataforma que facilitasse a admissão das pessoas.
A gente tinha bastante dificuldade em coletar dados, coletar informações para as pessoas fazerem lá o upload dos seus documentos, preencherem as suas fichas e tudo mais. Então a gente investiu bastante tempo no começo em ter um parceiro para estar à frente da gente conosco, para seguir com essas admissões. Então foi uma primeira necessidade olhando pelo cenário de se vamos crescer, a gente vai ter que começar por aqui a nossa priorização. Então hoje a gente tem um parceiro que faz quase que 95% hoje por OCR, ele capta as informações dos documentos dos colaboradores e já sobe, já faz a integração com os nossos sistemas, com o Success, com o SAP. Isso facilita muito, tira todo um trabalho operacional que antigamente era feito de validação de documento para uma parte mais estratégica. No final, eu não quero que o nosso time, nossos colaboradores estejam ali fazendo trabalhos de verificação um por um do RG, da pessoa, do nome, se está certo, se não está. E muito mais trabalhar em gerenciar dados, em gerenciar projetos e novas iniciativas. Então, Desenvolve o profissional também, né? muito, Porque ele sai daquela rotina só de ficar papel, caneta, exato. e você trabalha o desenvolvimento dele para ele olhar e conhecer outras coisas, né, Exato. Dudu? A gente impulsiona muito isso, até dentro do meu time a gente se divide, né? A gente faz reuniões no final do ano, no começo do ano, para dividir quais os desafios, quais as iniciativas que a gente vai ter para esse ano e todos os nossos analistas têm projetos a serem realizados. Então, Muito legal. todos têm ou uma participação ou um projeto completo para que ele entregue dentro do ano. A gente vai avaliando e vai seguindo dentro de cada Q, mas todos têm um papel super fundamental em entregar algum projeto durante o ano. A gente fez uma reunião, a gente tinha, sei lá, 100 iniciativas. Gente, a gente não vai entregar 100 iniciativas. Calma, a gente não vai conseguir fazer. Gostaríamos. Gostaria, mas vamos ser Vamos ser Vamos ser práticos realistas, e é. realistas, é. não vai rolar, né? Onde dói mais, né? E Exato. como é que foi feito esse filtro? E aí a gente criou uma metodologia de o que a gente entende que impacta mais o colaborador, aonde que tira mais, onde a gente tem um save maior de tempo para que a gente possa fazer outras atividades. Então a gente criou toda uma metodologia de olhar o que de fato faz mudar a régua ali, onde faz mudar o ponteiro, para que a gente fizesse essas iniciativas. Então a gente saiu de 100 iniciativas para 30 e falou, vamos focar nas 30? E Legal. tá tudo bem? E vamos conviver. Aquelas outras 70 que não aconteceu, gente, tá lá. Fica pro próximo. Fica pro próximo. Ano que vem a gente olha se faz sentido. E o que a gente aprendeu ao longo do tempo é que dessas 70, quase nada fica. Porque Uhum. dessas 70, dentro das 30, muitas vezes a gente já fez um puxadinho e falou, lembra aquele outro problema que a gente tinha? A gente já consegue conectar ele aqui e Muito resolver. Então você percebe que também a empresa mudou. Então, aquilo que era um problema há um ano atrás, eu diria até menos, há 3 meses atrás já não é o problema de hoje. Você ajuda a Sim. pessoa a ampliar a visão também, né? Exato. A pensar na solução de uma forma diferente, né? Isso. A gente fala muito da escalabilidade, a gente fala muito de não dá para a gente ter soluções que atendam a um público só. A gente tem que ter soluções que atendam a todos. A gente entende da diversidade, dos negócios são diferentes, mas a solução que eu aplico para mercado pago, ela tem que estar pelo menos 70%, 80% conectadas com a área de envios ou com a área de marketplace. A customização tem que ser muito pouca Uhum. para ser impulsionada. Senão, eu vou ter que fazer uma solução com a cara de marketplace, uma solução com a cara de mercado pago, uma solução com a cara. Eu tenho diversas BUs, eu tenho diversas necessidades, tenho diversos padrões que nos são pedidos. Então, a gente tenta igualar, na sua maioria, as necessidades, e aquilo que for distante e realmente necessário, a gente implementa em cada um. Mas a gente tenta conectar a escalabilidade de tudo. E hoje a gente tem uma virada não só Brasil, mas começamos a olhar também muita coisa regional. México tem crescido muito, muito, assim como o Brasil tem crescido na parte de logística, o México também tem crescido muito. Então, hoje a gente, dentro da minha área, tem algumas soluções e algumas práticas que eu também assumi ao longo do ano passado, de gestão de refeitórios, gestão de serviço de fretado. Refeitório do Meli é super conhecido aqui em Demais. São Paulo, Giovana. Eu visitei Você eles visitou? na Meli Eu tô Cidade. devendo Que essa visita lugar pro Dodô maravilhoso. ainda. Tô Não, você é devendo. super, Concordo. super convidada, que eu estendo o convite aqui para que esteja conosco lá. E a gente já tem equiparado um pouco dessas práticas também com o México. Então, a gente tem hoje, temos algumas reuniões, temos algumas squads analisando o Brasil e México e trazendo soluções que atendam não só o Brasil, mas também atendam
dentro do México. E a ideia é depois ir para Argentina, É Colômbia e assim importante seguir. isso, porque você reforça a cultura, né. Não significa que, só acontece no Brasil. Não, é igual no Não. México, é igual na Argentina, é igual em todos os outros países ou as outras regiões que também Uhum. são distantes, né. Eu fico pensando o desafio quando a Gi trouxe a questão da logística, que mudou muito. Eu fico pensando assim, como é entregar no Amazonas, né, Sim. porque ali é tudo fluvial. Aí teve um dia que eu vi um barco pintado de Mercado Livre. Eu Ah, falei: esse eu não vi. "Uau!" Depois eu vou resgatar o vídeo, eu Me mando pra mostra, por você. favor. Então assim, a gente tem a empresa tem, o Mercado Livre também tem muito essa responsabilidade de desenvolver famílias, como você trouxe, né, Uhum. empreendedores e povoados, nesses casos, e cidades também, né. Uhum. Trazer, porque as pessoas vão se desenvolvendo, vão empreendendo e com isso vão aumentando ali a sua receita Uhum. e elas conseguem sonhar diferente. Então a gente também acaba Muito lidando com o legal. sonho, né. Então a importância da empresa em fazer bem, né, e eu como cliente do Mercado Livre até agora não tive nenhuma dor de cabeça, quero Bom, deixar muito claro isso e não aqui. vai ter, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental dentro da sociedade, né, de formar pessoas e Sim, sim. ajudar a vida das pessoas, né. E é o papel que nós, como gestores, temos também dentro das corporações, né, Isso. Dudu. E aí eu te pergunto, quais foram os erros desse caminho, né, dessa escalada de operação, que trouxe muito aprendizado para você poder contribuir também com as empresas que estão nesse caminho, né, de querer crescer e de entender: "Ah, não, olha, o Mercado Livre fez assim, não deu certo, mas talvez para outra empresa funcione". Então, Uhum. qual foi a dor aí que vocês tiveram nesse caminho? Erros tivemos muitos. Tem que numerar aqui a quantidade Como de aprender com erros. eles, né? Esse acho que é o principal ponto, É, Priscila, é como aprender com os erros, né, é. de olhar para aquilo que a gente executou e não executou tão bem, e literalmente parar a bola, Uhum, e olhar para aquilo, tirar as lições aprendidas e seguir por outros caminhos. sim. Eh, eu acho que me impressiona muito a cultura do Mercado Livre, diferente das empresas no qual eu passei e prestei consultoria e tudo mais, o quão latente é a questão do erro. A gente não tem medo de errar, a gente não tem medo de desafiar, a gente não tem medo de ser um pouco mais ousado ali em alguma coisa, mas ninguém fez. Tá, então sejamos nós o primeiro a fazer, para testar. É. E, e quando a gente muitas vezes se depara com alguma coisa que não deu certo, a primeira coisa que todo mundo olha é, tá, o que que a gente faz para mudar? E não olhar e, tá, mas quem tomou essa decisão lá atrás que errou? Isso praticamente muitas vezes fica esquecido. A questão é, tá, temos um problema, Vamos focar na solução, qual a né? solução para ele É. agora, né? Vamos resolver esse problema que a gente tem aqui e depois que a gente resolver, a gente volta para a página, entende as lições aprendidas e seguimos. Então, acho que a gente não pode gastar tempo em querer descobrir quem fez, por que fez, como fez e acho que o tempo que você gasta com isso é totalmente desnecessário. Se você tivesse Concordo focado toda essa sua totalmente. energia em olhar para o problema e falar, tá, tô com um problema aqui, vamos resolver esse problema. E tenho certeza que a solução vem muito rápido, as pessoas ficam muito mais autônomas e seguras de, tá, mas se eu fizer errado, Tudo bem, tá tudo bem, eu tô tá tudo aprendendo. bem, eu tô Essa aprendendo. cultura de entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem e de É, Exato, exato, crescimento faz exato. toda a diferença, né, senão a gente entra numa estagnação, que a pessoa fica com medo, então não posso errar, não vou arriscar, porque se eu arriscar e errar pode dar ruim. Aham. Então, se a empresa tem essa cultura de entender o erro como parte do processo, eu acho que facilita muito. E talvez seria até contraditório, né? Eu falo que 90-10, né? 90% das decisões você toma, e depois eu falo, não, mas você tá fazendo errado. Não, não Aham. faz sentido. é. A gente fala dentro dos nossos princípios culturais, tem o empreendemos assumindo riscos, e não são riscos, gente, de financeiro, não, é riscos de, tá, eu tenho um problema, eu tenho opção A e B. A gente costuma dizer que com as informações que eu tenho nesse momento, eu vou tomar a decisão. Não vou aguardar ter todo um panorama, todo um desenho. Talvez isso já não. Existem metodologias que já facilitam a nossa vida nesse Exato, sentido, né, exato, Dudu? exato. Faz pequeno, depois Vai vai crescendo, vai aumentando crescendo. e assim vai. Então, a gente não perde muito tempo em querer também criar algo muito grande, revolucionário. Vamos fazer um botão Começar que vai fazer pequeno. resolver todos os meus problemas. Não, vamos começar pequeno. Se a gente tem um problema muito grande, vamos fatiar esse problema. Vamos
pegar ele por fases, o que que é o mais prioritário nesse momento, o que que é mais simples de entregar nesse momento. Se a gente não consegue uma solução via tecnologia, tá, mas tirando tecnologia, eu consigo alguma coisa via processo nesse momento e a gente faz em paralelo a tecnologia para que lá na frente essas coisas se casem. Se a gente esperar tudo que a tecnologia vai entregar, também é um recurso finito, né? A gente não É. tem tecnologia de estralar o dedo e ter 10 pessoas lá para te atender. Então, o que que a gente consegue fazer até que a gente não tenha essa tecnologia desenvolvida? Esses dias a gente estava com um issue, a gente falou, será que não tem ninguém no mercado que faz isso? E a gente procurou. Não, bom, pode ser que esse é um issue de mercado que a gente não está vendo. Então, a gente encontra problemas, a gente busca soluções, busca parceiros para muitas vezes nos ajudar. E acho que isso que é muito legal, muito dinâmico, de conectar o Mercado Livre. A gente costuma dizer, é startup ainda, tem 25 anos o Mercado Livre. E muitas vezes a gente não precisa sair com a solução do zero daqui. Tem uma startup ali que faz um negócio muito bem. Talvez anos que você vai ter Levar. até chegar lá, ele já está lá. É. Vamos lá, vamos utilizá-lo. Ele tem muito mais conhecimento que você, ele tem muito mais know-how sobre esse tema. Ele já errou bastante. Pega da onde ele está, junto com ele, desenvolve junto com ele e segue as suas necessidades, para que a gente não fique sempre esperando que alguém vai trazer uma solução super disruptiva que vai revolucionar tudo e vai resolver todos os meus problemas. E até falando em tecnologia, a tecnologia por si só, ela normalmente não resolve nada, né. Se Não. ela não está atrelada a uma mudança de processo ou uma mudança de cultura, é só mais uma ferramenta, né. Então, eu acho que tudo isso tem que ser combinado para que realmente a tecnologia haja a seu favor. Um exemplo disso que eu escuto muito dos nossos clientes e acho que é uma realidade da maioria das empresas, como a gente falou um pouquinho lá atrás, da questão da liderança, dos gestores estarem preocupados com as suas operações e normalmente deixam uma tratativa de ponto, um ajuste de justificativa de colaborador lá para o último dia do mês. E aí você tem, muitas vezes, uma tecnologia que vai te dar a informação em tempo real, mas se não está sendo tratado em tempo real, se está sendo tratado lá, quando você já está no fechamento, você não tem o benefício do tempo real, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso tem que estar muito bem casado e acho que é um desafio que muitas empresas têm. Tem, é isso. É um desafio do Mercado Livre, acho que com todas as empresas. A gente tem buscado mudanças de rotina, da forma de fazer. Uma delas, e até acho que é legal trazer o case, a gente fez recentemente, a gente discutiu bastante também da jornada por exceção, e a gente até contactou o Ágora para entender se havia, tinha alguns cases, e não existia até o momento, falou, mas a gente pode ser o case, vamos junto? Vamos. E assim a gente começou, startamos, fizemos com uma área pequena, tinha 30 colaboradores ou mais, não me recordo agora, acho que com o time de legal, depois a gente partiu para a área de people, e assim a gente foi fazendo, a gente está ainda A gente caminhando não pode ainda. ter medo da POC, né? A POC ela vem para Não, ensinar muita coisa pra gente, né? é o momento de errar, é o momento de Exatamente. errar, de De ir entender, ajustando apertando o parafuso apertando o certo, né? parafuso certo, aonde que mexe o ponteiro dessa solução. E aí é um pouco do que eu falei no começo, de ter parceiros que também estejam comprados contigo, de tá, eu não tenho, mas vamos junto, vamos errar junto, vamos lá errar junto. E tem funcionado, a gente ainda Legal. não tem todos os dados que a gente gostaria de ter para tomar uma decisão final, mas a gente já foi escalando ao longo do tempo com algumas BUs, passando com a liderança, explicando os motivos, muito mais por uma eficiência do time das pessoas ir lá registrar o ponto, do time do gestor ter que ir lá validar. Não é inibir eles registrarem um ponto quando fizerem hora extra. Pelo contrário, se você precisa registrar o ponto quando fizer hora extra, quando você chegar atrasado. Mas se você não tiver nada, ok, Tá tá resolvido. resolvido. Então, não tem Você os não tem a dados. dor da batida ímpar. Porque Exato, a já não tem. batida ímpar é uma dor. A Giovana sabe bem, ela Então, participou de algumas conversas já, né, sobre o tema. E de fato você não consegue depois ter o dado que você precisa trabalhar, Exato. né? Porque você não tem o ponto apurado corretamente, e aí você tem que ficar fazendo milhares de alinhamentos e construções com a liderança para resolver aquele problema. Então você Exato. tira um pedaço dessa Você tira um dor, né? pedaço desse problema que você mesmo criou. É. e às vezes só funciona quando a gente
gente traz, como a gente falou, o mural da vergonha, né, quando às Muro da vezes vergonha. o Eu RH adoro usar, traz aquele adoro, dashboard, assim, dos gestores que estão com mais, é, questões em aberto para tratar, às vezes é só é. assim que E que a não coisa precisa, né, mas o ser Não. humano, ele é movido por isso, É. né, então tem que, se não tiver o murinho da vergonha lá, ele não vai correr atrás pra poder É resolver. engraçado isso, né, a gente tem, é claro, tem os indicadores, mostra lá, tal. Muro da vergonha são os Quando indicadores, tá, gente, que vai deixar a pessoa lá, se ela tá certa, se não tá, se ela tá fazendo o trabalho dela direito ou não. E é engraçado, né, eu tenho até uma colaboradora nossa, assim, de novo, eu acho que isso que é legal, o não ter medo de errar, né, a gente tem alguns grupos, né, onde a gente se comunica, e alguns meses ela passou a se comunicar de uma forma diferente do que a gente comunicava, então ela começou a fazer piadas, ela começou a fazer brincadeiras, começou a usar, estereótipos de atores, ela começou a usar um monte de coisa para fazer esse push. Chamou tanta atenção da liderança, porque antigamente era um e-mail simples dizendo: "Olha, você precisa". Quando ela mudou a forma de se comunicar. Dá até vontade de resolver o problema, né. Exato, e aí todo mundo fica na expectativa, o que que ela vai falar agora nessa próxima, né, tipo, ela vem trazendo e vai trazendo Que insights legal. do que tá acontecendo na mídia e fala, jargões de De comediantes, memes, de né. memes e tudo mais, ela traz os negócios, eu falei: "Cara, isso é inovar". É, Deixar de ser uma mensagem padrão que estava lá: "Olha, você precisa". aquela Porque cobrança, né. na hora que bate ali, o gestor vai olhar e fala: "Puta, de novo essa mensagem". E quando chega uma coisa diferente, fala: Deixa eu ver o que que ela tá escrevendo aqui". Isso impulsionou, assim, é é impressionante o quanto você Que legal. muda, a forma de talvez não usar só o muro da vergonha, mas você muda um pouco do processo, muda um pouco da forma que você tá fazendo, É. o resultado é diferente, o resultado é É, diferente. a alegria, a diversão, ela também move por outros caminhos, né. Talvez esse seja um caminho importante para esse segmento tão operacional, né, Exato, exato. Então a comunicação é muito a comunicação é importante. muito importante, né, você tem diferentes, perfis, diferentes níveis e se você não tiver uma comunicação que chame a atenção de fato, É, é difícil você mover alguma agenda, né. Então, cada dia mais, a gente tem buscado também, ser mais proativo, então, do que reativo. Eu não vou esperar as férias lá da pessoa tá quase para vencer para avisar: "Ó, suas férias venceu, tá ali, ó, você precisa tirar agora". Se a gente avisar isso com antecedência, a pessoa pode se programar melhor, ela já fala: as férias vão vencer, então deixa eu me programar". Não adianta eu avisar quando for vencer as férias dela que ela precisa sair de férias, porque ela também não vai ficar satisfeita, ela: "Eu não tive tempo de me organizar, não tive tempo de, sei marcar lá, uma marcar uma viagem. viagem, pô, não é o melhor momento agora, por N". Então assim, quando você proativamente vai lá e já começa a trazer alertas para essa pessoa, começa a trazer informações para ela, não fica aquela sensação de: "Meu Deus, agora eu já não tenho mais muitas alternativas". Então, quanto mais tempo a pessoa tem, mais tempo ela tem para se planejar, para se organizar com o próprio time, se organizar com a sua vida Sim. pessoal, e não ser aquela coisa que: "Ó, boa sorte, você tem aí uma semana É. para sair de férias", não faz e sentido. facilitar a vida, né, eu acho que, principalmente quando a gente fala do colaborador e do gestor, quanto mais fácil, quanto melhor a usabilidade de acessou pelo celular num Precisa ser simples, aplicativo, né, Gi? tem que ser Precisa, simples, Precisa ser né. precisa simples. ser simples. A gente não pode, dificultar a vida do gestor, dos nossos colaboradores, né. Eles já têm uma série de metas também para serem cumpridas, uma série de indicadores a serem analisados todos os dias ali, e a gente não quer ser mais um para que ele tenha que, desprender tempo. Então, quanto mais você conseguir entregar para o nosso colaborador uma informação de qualidade ou uma usabilidade muito mais friendly, é melhor para todos, é melhor para a gente, que a gente passa a não ter tantas ações ou tantas, necessidades de revisões e tudo mais, e o colaborador fica super satisfeito também e É. sabe que facilitou o trabalho dele. "Ah, a gente fez uma pesquisa rápida", a gente faz muita pesquisa, então a gente solta qualquer coisa e calma, vamos ver como que o pessoal reagiu a Viu isso, né, viu isso. isso. Então quando a gente fez a jornada da apresentação, a gente como o líder viu, como as pessoas viram, como e a gente foi captando e captando dados, informações de: "Olha, pô, esse comentário faz super sentido, não tá a gente precisa ajustar esse negócio aqui não, na execução". Então, escutar os nossos clientes internos, isso é fundamental. A gente não adianta eu ter uma ideia e falar: "Ah, isso vai resolver o problema". Não, É talvez. trazer a experiência do nosso colaborador, funcionário, empregado, cada empresa trabalha Uhum, de sim, uma sim. forma, né.
para dentro dos nossos processos. Não adianta a gente desenhar os processos do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer, o que a gente idealiza que vai Vai ser melhor para ele. funcionar, A gente tem exato. que Aí o cara escutar não vai ser ele, atendido, a gente tem que ouvir. Vocês tem estão que muito ouvir, certos tem em que relação a isso. E falando em ouvir, e aí voltando numa pergunta que a Gi fez sobre cultura lá atrás, como é que vocês estão fazendo para deixar todo mundo na mesma frequência? hum, Porque vocês saíram de 5 para 24, daqui a pouco vai ser 70, né? Como é que tá idealizado o modelo de comunicação, né? O modelo de trazer para o modo de ser e de fazer, porque a cultura nada mais é do que um sim. jeito da empresa fazer e entregar, né? Uhum, O carimbo dela, da identidade dela, enfim. Como é que vocês estão pensando em organizar as pessoas que estão vindo de outros fornecedores, outras empresas do mercado, ou estão subindo uhum. internamente ali, elas estão em frequências diferentes, têm experiências diferentes. Como é que vocês estão organizando esse É, caminho? a gente tem hoje, nosso time de people, a gente conta com mais de 200 pessoas, né, dividido em várias frentes, né? Então, é super importante o papel do business partner em estar junto com esses colaboradores, com essas lideranças, Uhum. disseminando a cultura. A gente tem pessoas focadas só em comunicação dentro do time de people para como que eu conecto essa comunicação internamente, como que as pessoas vão interpretar essa comunicação. É uma comunicação que chega, é fluida para esse público, não chega. Então, a gente tem até divisões entre linhas de serviços, onde a comunicação tem que ser numa estratégia, outra comunicação tem que ter uma outra É, estratégia para chegar esse aculturamento, para a gente ter esse nivelamento. No final, a cultura é a única. É a exato. forma que a gente leva essa comunicação às pessoas que muitas vezes a gente tem que usar de meios distintos para chegar no mesmo objetivo. Então, a gente tem mais de 200 pessoas no time de People, só Brasil, quando a gente fala toda a região. Acho que a gente já passa de 500 pessoas disseminando essa cultura, acompanhando a liderança, estando junto com os Vocês têm indicadores. pontos focais nas áreas também para poder auxiliar vocês nesse processo? A gente tem Como se business. fossem influencers da cultura. Tem também, a gente tem alguns prêmios que a gente tem do DNA ML, que a gente também, Uhum. todo ano existe uma premiação, que são as pessoas que no seu dia a dia a gente vê o DNA ML ali aflorado na forma de agir, na forma de trabalhar. Então tem uma pesquisa, eles são indicados, eles têm uma premiação, é um Legal. prêmio muito legal do DNA ML. A gente faz reconhecimentos também via nossa plataforma. Então, se uma pessoa foi lá, fez um trabalho, independente da área, independente. Às vezes eu interajo com pessoas que eu nunca vi na vida e ele foi crucial para resolver aquele problema que eu não imaginava que ele resolveria. Mas foi crucial para ajudar. Então a gente vai lá, reconhece via plataforma do Workplace que a gente tem, e dentro dos nossos valores, competimos em equipe para ganhar, e isso vai aculturando as pessoas e conectando. A gente não tem barreiras físicas ou silos de. Eu sou do time de people, não posso ir lá discutir um tema, sei lá, uma área de logística, uma área de mercado Uhum. pago, uma área. Às vezes a gente tem soluções dentro de casa que a gente até desconhece. Então, eu sou muito fã disso, de conversar com maior capacidade e pluralidade de pessoas possíveis, porque às vezes a gente teve uma solução recente que a gente precisava fazer algumas conferências, um aplicativo. A gente pensou, pô, vamos ter que desenvolver, não, a gente vai ter que criar uma planilha, não, não, não. Aí levantou uma pessoa e falou assim, não, mas a gente tem um aplicativo aqui que faz isso pra gente. Pelo amor de Deus, então traz aqui, deixa eu ver o que você A tá gente não fazendo. tem o hábito de olhar para dentro de casa, o que que a gente já Exato, a tem, gente né, acha que sempre o Dodô? vizinho tem, É. sei lá, a Apple vai ter e a gente não, a Não, gente tem muita coisa dentro de casa e exato. muitas vezes a gente não compartilha internamente, né. Então já chamamos ele: "Não, vamos fazer uma reunião, vamos entender o que que você faz", e no final a gente conseguiu escalar esse aplicativo que ele já tinha com o fornecedor. A gente como uma grande parte de toda uma burocracia interna de trabalhar, de entender, de fazer a POC. Pô, tá pronta a POC, tá feita, já funciona, É. gente, já vamos implementar também para nossa área. Então acho que ajuda muito a gente ganhar nessa escalabilidade. Muitas vezes as soluções estão mais perto do que a gente imagina É. e a gente fica olhando muito longe, muito além
do que a gente entende que seria uma solução. E a solução está, às vezes, muitas dentro de casa, dentro do É. nosso lado. Nós falamos algumas vezes em POC, né, que é a prova de Uhum, conceito, e acho que essa é uma dica muito importante para quem tem grandes operações, que dificilmente você vai conseguir virar um sistema, virar um processo em toda a operação de uma vez. Então, ir testando em algumas áreas, e funcionou, então vamos implementar na próxima, e entender que também às vezes não vai ser possível implementar para todos, uhum. ou não vai ser possível, não vai fazer sentido implementar para todos. Acho que é importante também saber. A gente falou bastante aqui de cultura, de experiência do colaborador, e acho que tem um outro ponto, até para a gente ir fechando, que não mencionamos ainda, mas que é extremamente importante, que é controlar os custos, né? Uhum. Porque, no fim das contas, numa operação desse tamanho, uma margem de erro aí pequena, de operação, a gente pode ter um impacto gigante numa folha de pagamento, né? O Uhum. que que você, quais que são os principais recursos que vocês utilizam para conseguir manter esse acompanhamento e não ter um susto ali no final do mês? É, É, e ne também, aproveitando já o gancho da pergunta da Gi, como é que é feito também esse olhar para os fornecedores, Uhum. né? De sistema, enfim, de N produtos que eu acredito que você deve consumir também Não, ali sim, dentro da com área, né? certeza. Como é que você orquestra tudo isso? Olha, a gente acompanha o budget ali no na ponta Na do la na linha. linha. A gente tem um planejamento que acontece no ano anterior, a gente cascateia esse para o ano corrente. A gente acompanha as linhas que a gente tem, cada uma com o seu budget versus o realizado. A gente tem algumas diretrizes, algumas, e aí não é nem uma tecnologia, não é nada, são relatórios que a gente acompanha regionalmente, e depois a gente vai cascateando até chegar cada um na sua linha, na sua operação. É um desafio, porque, como você disse, qualquer erro percentual pequeno, mas dentro da magnitude do crescimento que a É, gente tem, é enorme. representa um valor super representativo ali para a companhia. Então é algo que a gente olha com bastante detalhe. Hoje eu tenho uma pessoa no time que tá ali, uma das atribuições dela é a gente repassar todo mês como que a gente está na versão contra o budget. Muitas vezes a gente também faz, por conta do crescimento que a gente está tendo, situações acontecem ao longo do ano que a gente não previa, e faz com que a gente tenha que reaver esse budget, seja para cima ou para baixo. Muitas vezes é para cima. Trago alguns exemplos de, infelizmente, o ocorrido com as lojas americanas abriu um leque de oportunidades para o Mercado Livre em crescer o seu negócio e aproveitar esse share. Então, aquilo que a gente havia planejado antes do fato, a loja americana fez a gente voltar para a prancheta e olhar de novo. Peraí, a gente precisa Uhum, rever algumas coisas aqui, porque a gente sabia que ia crescer, mas acho que a sim. gente vai crescendo além disso. Então, isso impacta também todos os nossos fornecedores, custos de folha, custos N. Então, a gente sempre está não só revendo os nossos planos, mas também olhando o nosso budget, de quanto isso acompanha, se a gente tem a capacidade de chegar ao final do ano dentro daquilo que havia sido orçado anteriormente. Dodô, aí uma dúvida mesmo dessa sua fala. Esse acompanhamento ele acontece tanto para sua área como para a empresa como um todo, do ponto de vista de folha de pagamento, eu digo. Porque assim, óbvio, você deve ter uma Uhum. área financeira que olha o Gigante. orçamento da empresa inteira, né? Que aí ele direciona ali possíveis cortes, possíveis crescimentos, como você trouxe. Mas como é que essa gestão ela acontece dentro da tua área, mas também do ponto de vista olhando folha de pagamento da empresa como um todo? Sim. A gente tem, não só no Brasil, mas também na Argentina, algumas áreas que cuidam diretamente de todo o orçamento, Uhum, custo, planejamento. Então, tem vários indicadores, tem o preço do pacote. Então, assim, o preço do pacote é um, a gente tem que seguir o preço do pacote, a gente entende, tá acima, por exemplo, o preço do pacote. A gente, quais são os principais impactos? A gente vai abrindo linha por linha até entender aonde que está sendo impactado. Então, é, existe uma governança não só regional, Brasil, e cada um da sua área dentro da sua responsabilidade. Então, no final, cada um tem a sua responsabilidade aquilo que havia sido orçado e acordado ser cumprido no final do ano. Então, eu acho que é uma forma muito legal de se controlar, porque não gera uma expectativa de, não, só vou deixar só o pessoal do regional controlar. Não, se cada um controlar do seu pequeno ecossistema, se todo mundo estiver dentro do budget, estiver todo mundo dentro, alinhado com as expectativas,
o regional vai bater. Hum. Então, é uma coisa que a gente acompanha bastante, linha a linha, mês a mês, às vezes semana a semana, mas a gente tem a tranquilidade que o Mercado Livre também se preparou para o crescimento. Então, a gente sabe que quando a gente discute o orçamento, a gente já discute um orçamento também considerando todo o Escalado, crescimento né? escalado. É difícil a gente escalar do jeito que está e não escalar o orçamento. A gente escala o orçamento, talvez não na mesma proporção, até porque gera eficiência também. Quando você cresce muito, você também gera outras eficiências que nos ajudam a manter Uhum. as contas de uma forma sadia. Então, é importante a gente sempre controlar ali no dia a dia e cada um com a sua responsabilidade. Até recentemente teve uma apresentação, não me recordo qual foi a reunião, e nosso CFO trouxe um exemplo dele mesmo. Ele falou assim: a gente tem que ter responsabilidade dentro de cada área, de cada um. Então, a gente contratava uma empresa X para fazer as gravações pequenas, alguns cortes que eram divulgados. E o dia que ele descobriu quanto que era pago para essa empresa, eu falei: não, peraí, meu celular faz isso também, né? Talvez não na mesma qualidade, talvez não com o mesmo aparato, não com todo o apetrecho, com microfone, né? Mas porque eu quero, porque o objetivo que é levar uma informação de um vídeo de 30 segundos, meu celular faz. Então ele comprou um tripézinho, colocou na mesa e gravou. E ali foi. Então, é a responsabilidade de não pensarmos só em contas gigantes, contas que existem de fornecedores grandes, mas a responsabilidade de cada um olhar para aquilo e falar: faz sentido eu gastar dinheiro com isso? Olhar o Ou- momento, né, de cada empresa, de cada companhia, e entender o que faz sentido investir. independente se está bem a empresa, não está, mas faz sentido a gente Tem gastar custo, dinheiro. tem custos e custos, né? Exato. Então, se todo mundo tiver responsabilidade, se todo mundo tiver eh, o mesmo ideal de, peraí, não faz sentido eu ter um gasto A ou B, mas está no meu Uhum. orçamento. Não Não é isso, importa, não né, não é sobre importa. isso. Não é sobre isso, Cuida do dinheiro como se fosse seu, né? exato. Esse acho que É, é o principal ponto, Pri. é. Você faria se fosse Se seu o fosse na sua dinheiro, fosse na casa, sua você casa, você gastaria? gastaria? Não, então tudo Por bem. que aqui, Por quê? né? Então, acho que é um pouco disso que a gente trabalha muito de a gente ter as soluções, não soluções que, sei lá, sejam as melhores possíveis, as mais mirabolantes, assim, não precisamos, para algumas coisas a gente pode ser simples, a gente É. pode ser direto ao que a gente precisa, não precisamos ter um grande, trazendo esse exemplo, a gente não precisa ter um aparato como a gente está vivendo aqui, nossa, um aparato gigantesco, é sensacional, mas por um momento a gente precisa disso, mas para É. um vídeo curto de 5 minutos, de 1 minuto, de um líder passando um recado, talvez a gente não precise, então é a gente ter esse cuidado, ter esse tato, esse feeling de eu não preciso De gastar dinheiro entender com o isso. momento. Entender o momento. Dodô, Ah, muito obrigada tá pelo papo. Tô acabando. adorando a nossa conversa, mas a gente Bom, já até extrapolou um pouco do É. nosso tempo. E aí eu queria te convidar para o nosso quadro final, que é o Ih. quadro Dicas para Agora. Então eu vou te pedir 3 dicas, tá? boa. Primeiro eu queria, uma dica de um livro para ler agora. Um livro. Eu sou pai de 2 criancinhas que não têm me deixado com muito tempo para ler um livro. Aliás, Júlia e Lucas, papai ama vocês. Eh, Acho que tem um livro, do Google que eu gosto bastante, eu tô lendo ele, é How Google Works. É bem legal, conta bastante do Google, fala bastante da cultura, do Google, como dissemina a cultura. Não terminei ele ainda, mas tá bem interessante a leitura. Gostei E tem dele. muito a ver com a nossa Sim, nosso sim. papo aqui Sim, também, é né, bem Dodô? legal. É. Agora, uma dica para líderes adotarem agora. Acho que a gente falou um pouco aqui. Acho que os líderes têm que liderar pelo exemplo. Acho que esse para mim é clave. Se você não dar o exemplo, dificilmente o seu time vai seguir É. as diretrizes, os caminhos que você perpetua. Aham. Acho que isso vale não só para o trabalho, acho que isso vale para a família, acho que isso vale para todos os Pra momentos da vida. vida, né? Se você não dá o exemplo, dificilmente alguém vai se motivar, se cativar a seguir aquilo que você está somente falando. Concordo totalmente. E para fechar, uma dica para os colaboradores adotarem agora. Legal. Eu acho que não tenho medo de errar. Acho que essa é a máxima que eu aprendi recentemente. Acho que eu aprendi agora nos últimos anos da minha jornada.
não tenham medo de errar, não tenham medo de falar, não tenham medo de se expressar. Toda ideia é super bem-vinda, não existe ideia ruim. Existe algo que você sente que tem que falar? Fale, comente. Tenho certeza que com a junção de vários pensamentos, aquilo que você está trazendo, talvez de fato não seja a melhor ideia naquele momento, mas com a ideia também do amigo ao lado, do outro colaborador, vai juntar e vai se tornar um negócio tão incrível, mas que se você não tivesse esse momento de startar todo esse processo, talvez a gente não teria esse resultado. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de falar, não existe o certo. Acho que a gente está aqui para desafiar, a gente está aqui para errar juntos e seguir nessa jornada. Acho que ninguém é perfeito, todo mundo tem um monte de desafios pessoais, profissionais a serem seguidos. E se você não tiver pessoas ao seu lado para te desafiar e te questionar e fazer as perguntas para você, eu não vejo as pessoas se desenvolvendo. Acho que a gente precisa de pessoas que, entre aspas, né, entre comillas, que nos desafiem, que nos questione dia após dia, para que a gente sempre tente rever aquilo que a gente muitas vezes tinha como um dogma, que não, isso é assim, essa caneta é amarela. Não necessariamente essa caneta vai ser amarela, talvez ela pode ter 2 cores, pode ter 3 cores, depende do ponto de vista de cada pessoa. Dodô, obrigada. Sim, acho que foi um papo muito legal. A gente olha, assim, uma empresa da magnitude do Mercado Livre, né? Tem uma pessoa tão humana, tão colaborativa à frente, né, de uma área tão importante, ao contrário do que todo mundo imagina que, mais do mesmo. Sabemos que não, Não, né? de Então, fato acho não. que você deixou muito claro todos os do's, os don'ts de como seguir num processo de escalada, né, tão grande assim, de uma empresa mundialmente conhecida, É. né, acho que talvez lá na Ásia, na China, num povoadinho que não tem internet, alguém não tenha ouvido falar, o que eu duvido, né, mas obrigada, viu, obrigada por esse momento, obrigada por estar aqui conosco, eu tenho certeza que a gente vai ter muitos outros papos Bom, importantes e interessantes pra gente eu que aqui. agradeço. Esse convite foi essencial. Acho que gostei muito acho que é o primeiro podcast que eu participo. Já tive Eu algumas acho que é o primeiro. Ah, oportunidades. não, tu já teve, né? Eu É o Tu meu já já, teve? primeiro Ah, você é a mais também. experiente da mesa aí, ó. foi É. ótimo, Somos mas assim, tô estreantes aqui tremendo do nesse mesmo universo. jeito. Que isso. Foi muito legal. Acho que quando chegou o convite, eu super aceitei no momento. Eu sou um pouco desse, assim. Faz o convite, eu aceito. Minha esposa até fala, Rogério, eles estão falando que eles querem ir pra tal. Depois a gente Depois a decide, a gente gente vê. pensa como é Sim, que vai sim. ser, né? Então, Incomodei ele nas é, férias, ele: "Não, não, não, mas vai ser legal. Não, tá bom". tá bom. Esses dias surgiu um convite de algum show, de algum evento. Mas você não gosta desse cantor? Mas acho que vai ser legal, vamos lá. Vamos lá. Então, Muito eu sou bom. sempre aberto a viver novas experiências nesse sentido. E quando chegou, bom, adoro desafio. Falo, pô, acho que vai ser um desafio. Falar para pessoas, tudo bem, mas falar para câmeras ainda não tinha tido essa oportunidade nesse formato de podcast. Eu falei, não, vamos ver como funciona esse Mas negócio. foi excelente, eu gostei muito. Espero que você tenha gostado também. Se nos acompanhou até aqui e quer continuar assistindo os nossos conteúdos, então já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com quem também vai se interessar por esse conteúdo. Lembrando que aqui vai ter algum QR Code ou links na descrição com mais conteúdos relacionados ao tema para vocês. E nos vemos na próxima, então. Até lá, pessoal.